galera, bem-vindos! Começa agora a semana especial Hora do Enem. Mas a semana é especial por quê, Tati? Calma que eu vou explicar direitinho. É que a cada dia dessas duas próximas semanas, você vai ver aqui com a gente dicas estratégicas de profissionais de diversas áreas para que a sua preparação para as provas seja top demais, de primeira linha, combinado? Porque domingo é o grande dia, é o primeiro round, mas a gente segura firme a ansiedade que a Hora do Enem vai trazer tudo para você se dar muito bem nesse primeiro dia das provas do Enem. E para começar essa nossa semana especial, o assunto de hoje é nutrição. Como uma alimentação correta pode nos ajudar a ter um melhor desempenho nas provas. É isso que a nutricionista Tatiana Alencar vai nos dar aquelas dicas especiais que vão fazer toda a diferença na sua prova. E as novidades não param por aí. Nessa Hora do Enem especial, as teleaulas não serão com Lande Vieira. E sim, serão comigo. A cada dia teremos um resumão diário gravado diretamente aqui do estúdio da TV Escola, sempre respeitando os protocolos de segurança recomendados pelos médicos, é claro. E hoje teremos um resumão de história. E com certeza esse conteúdo vai te ser muito útil no domingo, pessoal. E no Janela do Enem, vamos abrir a conexão para a Ana Lícia, que faz pré-vestibular no município de Granja, no Ceará. É muita novidade, não é mesmo? Então vamos à luta, galera, porque está começando a sua, a minha, a nossa Hora do Enem. Nessa reta final, nós queremos você preparado em todos os sentidos. Para isso, hoje eu vou conversar com a nutricionista Tatiana Alencar para falar um pouquinho do que comer, do como agir, né, nesse momento que os alunos estão ansiosos. Tudo bem, Tati? Bem-vinda à Hora do Enem novamente. Muito obrigada, Tati, pelo convite. Tati, reta final, alunos super ansiosos. Queria começar falando sobre como se preparar nessas 2 semanas para a prova, em termos de alimentação. Tati, é um momento de muita expectativa, né? Principalmente os alunos que estão se preparando aí bastante tempo. Então, eu acho muito importante a gente falar com relação à ansiedade, que os alunos, os estudantes estão tão ansiosos, que se prepararam tanto tempo, o que a gente pode fazer, quais alimentos a gente pode estar modulando a ansiedade. E depois eu vou falar um pouquinho do sono também, que é importante você dormir bem, dormir melhor, para estar muito bem preparado no dia da prova. Com relação... Pode falar. E quais seriam esses alimentos, né, para a ansiedade, que servem para a prova e também para a vida? Para a vida, com certeza. Então, para a ansiedade é muito importante que a gente consuma alimentos que eles vão nos fornecer um neurotransmissor muito importante, que é o triptofano, tá? Ele é convertido em 5-HTP, depois em serotonina, depois em melatonina. Então, alguns alimentos eu vou citar aqui para vocês, como ovos, peixes, todos os tipos de peixes, eles vão fornecer um pouquinho de triptofano para a gente, inclusive ômega 3 também, que é fundamental para o tratamento da ansiedade, nozes, castanhas, chocolate amargo 60%, 70%, laticínios também são muito importantes, que são fontes de ômega 3, magnésio também é muito importante para modular a ansiedade, a gente encontra em arroz integral, castanhas, chocolates também, né? Eu sei que a galera gosta muito, e frutas, vitaminas do complexo B, do complexo C, que a gente encontra principalmente nas frutas, goiaba, laranja, tangerina, espinafre, couve. Então, esses alimentos são muito importantes. O pessoal dá um gás aí nessa reta final e está ingerindo para poder conseguir modular a ansiedade e levar isso para o resto da vida também, né? Eu acho muito importante. Com certeza. E com relação ao sono, também é um momento de preparação, o seu corpo precisa estar descansado para você conseguir fazer uma boa prova, conseguir se concentrar melhor, não ficar toda hora bocejando, né? Aquele soninho que bate na hora da prova. Kiwi ajuda muito, gente, comam sempre antes de dormir. Aveia e outros grãos integrais também ajudam muito, dá para fazer um mingauzinho gostoso, banana, nozes, iogurte, e dá para recorrer aos chazinhos também, quem gosta dos chás, né? Camomila, melissa, mulungu, passiflora, tem vários chazinhos que a gente pode estar tomando aí durante a noite para ajudar a melhorar o sono.
Agora, Tati, no dia da prova, são 2 dias, né, com horas que os alunos vão estar ali. O que eles podem estar comendo na parte da manhã e também levar para a prova? Olha, levar para a prova é um ponto crucial, porque evitem, pessoal, levar esses tipos de salgadinhos, condimentos que tem muito sódio. Principalmente isso, evita comer isso, porque tem muito sal, certo? Então vai te dar muita sede, toda hora você vai beber água, vai querer sair do banheiro toda hora, no momento que você precisa estar concentrado para fazer a prova. Então evita esse tipo de alimento. Tenta levar um mixinho de oleaginosas, como eu falei, as nozes, castanhas, isso tudo é muito importante, não só para concentração, mas para melhorar a sua ansiedade ali no momento. Dá para fazer vários mixezinhos, leva uma fruta, leva um iogurte, coisas mais saudáveis que vão forrar melhor o seu estômago, vão te dar maior saciedade para você não ficar com tanta fome a prova inteira, né? A gente sabe que é bastante tempo de prova, que você precisa estar concentrado ali e não pode estar se preocupando com outras coisas. E nos dias que antecedem a prova, usa principalmente esses alimentos que eu falei. Tenta no almoço comer um peixinho, sempre tá colocando um peixinho diferente. Eu sei que a maioria das pessoas não tem o hábito de estar consumindo peixe. Tenta consumir mais frutas e folhosos verdes escuros, que tem muita vitamina C, tem muita vitamina do complexo B. No café da manhã, faz ovos com queijo, que tem bastante laticínio. Os ovos têm bastante triptofano, né? Então dá para ir modulando esses 2 dias que antecedem a prova com esses alimentos que eu citei. E é bom levar também um chocolate pro dia da prova? Com certeza, Tati, com certeza. Mas olha, muito cuidado na escolha, porque o chocolate que contém triptofano é o chocolate amargo. Não é o chocolate ao leite. Então, tenta levar pelo menos um chocolate 60%, 70%. Menta, chiclete de menta para ajudar a acordar. Isso também é bom ter no dia da prova? Ah, com certeza. Uma E vai balinha. ajudar. Uma balinha, assim, ajuda bastante. Não é uma fonte principal, né, de energia, mas ajuda sim, com certeza. Principalmente na ansiedade, nervosismo, né? Você tá mastigando né? alguma coisa, com certeza ajuda. Agora, para finalizar, Tati, quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Claro, com certeza, com o maior prazer. Queridos alunos, eu sei que vocês estão nervosos, ansiosos, esperando por esse momento tão importante na vida de vocês. Eu sei que vocês já estão preparados, então cuidem muito bem dessa reta final, comam bem, evita, tá? Eu sei que é um momento difícil, de ansiedade, então dá vontade de comer um monte de porcaria, mas lembrem que é um momento único na vida de vocês, então comam com consciência, levem um lanchinho de vocês, hidratem-se, bebam muita água antes de ir na prova. Durante a prova, bebe pouquinho para não ter que sair toda hora para fazer xixi. E boa sorte, vai dar tudo certo. Com certeza, Tati. Muito obrigada pela sua participação durante esse período, essa temporada, Tati, do Enem, dando várias dicas aí em relação à nutrição. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, gente. Tatiana Alencar, nutricionista, participando aqui da Hora do Enem nessa reta final. Está na hora da teleaula, mas hoje não é com Lande Vieira, e sim comigo. Essas 2 próximas semanas tem a Hora do Enem especial. Gravamos a teleaula aqui direto do estúdio da TV Escola. Todo mundo seguindo os protocolos anti-Covid com toda a segurança, é claro. Então, bora para a teleaula do dia? Hoje o tema é História. E nessa segunda-feira começamos uma nova etapa no programa Hora do Enem. Isso tudo, gente, para dar aquela força para vocês nessa reta final. E nessa semana vamos estar começando a receber professores aqui no estúdio para justamente dar essa revisão nessa reta final para você conquistar o seu tão sonhado e desejada vaga na universidade. Hoje eu vou estar recebendo aqui no estúdio, em comemoração ao dia de hoje, né, que é o feriado da Proclamação da República, o professor de História do QG do Enem, o professor César Cabral. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem? Olá, alunos de todo o Brasil que estão nos assistindo aqui na Hora do Enem. Um prazer estar aqui.
Prazer é meu te receber num dia tão importante, né? Porque agora, gente, nós vamos focar nossa primeira prova de domingo, dia 21, que cai um pouquinho sobre redação, ciências humanas e também linguagens. Hoje o tema é história. Eu queria que comentasse um pouquinho da prova geral. Então, quando a gente fala de Enem, né, prova de história no Enem, a gente tem uma trinca de assuntos aí muito importante. O primeiro é a idade contemporânea, né? É a idade contemporânea que tem um marco inicial da Revolução Francesa de 1789, passando ali pelas grandes questões de ideologias do século XIX, como, por exemplo, o iluminismo, o liberalismo, né, o nacionalismo, as grandes ideias do socialismo científico, socialismo utópico do século XIX, o imperialismo do século XIX também, e entrando no século XX com as grandes guerras, os grandes conflitos mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa de 1917, o período entre guerras, totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Então esse período de história contemporânea é extremamente importante no Enem. Um segundo ponto é a história do Brasil. Lembrando que o Enem é uma prova nacional, né? E a banca do Enem, o Enem quer que o aluno de todo o Brasil saiba compreender a formação histórica do seu país. Então, com certeza, super importante. Muito importante, porque é uma prova que o aluno do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, todo mundo está fazendo. E o que une o nosso país é justamente essa concepção, né, de formação de um país, e o aluno precisa ter essa compreensão. E o século XIX no Brasil, né, a formação ali do Império, em 1822 o Brasil se torna um país independente de Portugal. E esse período é muito importante porque é o período de construção de uma ideia de nação. Então o Enem aborda muito isso porque quer que o aluno brasileiro ele tenha esse conhecimento adquirido de como nós nos tornamos um país livre, uma nação, né? Lembrando que somos um país continental muito grande. E isso é muito importante. E um outro ponto muito importante também é a questão de história antiga, antiguidade, né? É muito recorrente esse tema e o número de erros dos alunos, o percentual de erros é muito grande em história antiga porque os alunos não dão a devida relevância à história antiga que deve se dar. E é um tema muito longo, com excesso de informação também, que às vezes cansa o aluno. E o nosso papel aqui é justamente isso, dar um direcionamento para o aluno conseguir encontrar um alvo, otimizar o seu estudo, descartando aqueles assuntos que não são tão recorrentes e focando naqueles assuntos mais importantes. Então, história antiga, a gente fala aí de 4000 a.C., o início do processo de desenvolvimento da civilização e da escrita, até o século V, metade do século V depois de Cristo, ali no ano de 453, quando acaba a Idade Antiga e começa a Idade Média. Ou seja, estamos aqui para facilitar o seu trabalho nessa reta final. Professor, vamos às questões que mais caem na prova? Vamos dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa janela. Vamos à primeira questão, né, que fala um pouquinho da Grécia. A gente tem aqui essa questão de Grécia, né? Lembrando que história antiga, antiguidade está sempre presente no Enem e sempre aparecem questões Grécia, Roma, Mesopotâmia e Egito Antigo, né? Então a gente tem aqui o processo. Quando cair uma questão de história de Grécia e de Roma, ou seja, antiguidade clássica no Enem, o aluno precisa ter a consciência que história antiga clássica, Grécia e Roma, sempre a questão ela vai te pedir o processo de compreensão do início da cidadania, o início do processo de democracia, a democracia ateniense, o processo de formação da República Romana, quem eram os cidadãos, quem era o cidadão romano, quem era o cidadão grego. Então é muito importante que o aluno tenha esse conhecimento do processo de nascimento da civilização, do nascimento da democracia e do nascimento da ideia de civilização, tá? Isso é muito importante. Então nessa questão 1, nossa aqui do Enem de 2020, a gente vê esse tema e a gente vai ver na prática como é que isso aparece, né? A gente tem esse texto que fala assim: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então ele está falando aí que os cidadãos, o povo era formado somente por aqueles indivíduos que eram considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, ou seja, se só os cidadãos faziam parte do povo, era um conceito restritivo, restrito, né? Mas tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentadas pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C.,
pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Ou seja, apesar de ser restritiva à cidadania, a democracia pode ser caracterizada como direta. É isso que o texto está trabalhando, essa questão de formação da cidadania e como que a cidadania grega era direta. Então, a questão vai pedir o seguinte: naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado, ou seja, a democracia direta, no excerto promoveu o ou a, né? E aí a gente pega essa questão e ela está falando justamente disso, do processo de formação da cidadania, da participação, de quem eram os cidadãos e de como a democracia ateniense, grega, ela era uma democracia direta. O que é uma democracia direta? É uma democracia que tem a participação direta dos cidadãos, não tem representantes. Então os cidadãos se reúnem e eles votam e eles escolhem as leis e decidem as leis entre eles através do voto livre, sem nenhum tipo de representação política. Tá? Então a gente vai para o nosso gabarito, a gente pega a opção, a letra E, né, e a gente vê lá, participação no exercício do poder. Então essa democracia direta, ela promoveu essa participação no exercício do poder. E aí corrobora aquele nosso argumento do início, que eu falei para vocês, que quando a gente pega questões de Grécia e de Roma, o Enem quer saber de você essa questão do processo de formação da cidadania, do processo de formação de participação da população, dos cidadãos, nesse exercício do poder. Então, sempre que aparecer uma questão no Enem relativa à Grécia e Roma, o aluno tem que estar muito atento àquela opção que vai desenvolver o tema da participação política democrática. Era uma democracia restritiva, sim, mas com participação dos cidadãos. Isso que o aluno precisa entender. E uma outra forma também de resolver essa questão, né? O enunciado está pedindo algo positivo do aluno, né? Ou seja, a democracia direta. Como foi promovida a democracia direta? Democracia, todos nós sabemos que tem uma conotação, uma semântica positiva, né? Então, se a gente pegar as opções A, B, C e D, todas elas têm uma conotação negativa. Você bota ali, né? Declínio da sociedade civil, Exatamente. estabelecimento de mandatos temporários. Realmente não caberia Isso. nessa questão. Oligarquias, falando de centralização política. A única alternativa que tem uma conotação positiva é a alternativa E. Então essa era uma outra alternativa também para os alunos na hora da prova. No raciocínio ali de pensamento. Resolver e até às vezes chutar um pouco, que a gente vê que na hora da rapidez o aluno às vezes não tem tanto domínio do assunto, ele precisa às vezes usar de algumas técnicas e isso seria uma técnica também para o aluno resolver ali na hora. Com certeza. Agora, professor, vamos a uma próxima questão que provavelmente caia também no Enem. Aqui a gente já traz uma questão sobre o século XIX, imperialismo, né, de história contemporânea. Lembrando que o imperialismo é o processo de expansão das potências europeias a partir da Segunda Revolução Industrial sobre a África e a Ásia. Né, e é que traz a Inglaterra, a principal potência marítima, militar e econômica do mundo no século XIX, traz um texto sobre esse período, né, em que a Inglaterra está governando o mundo. Né? Então a gente vê aí nesse texto, questão Enem de 2013, a gente vê o texto assim: a Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral e elas não. Elas são inferiores. Nós, superiores e assim por diante. Então a gente está vendo um texto que é uma justificativa. Na verdade, esse texto aqui, na verdade, ele é um material, né, que os historiadores utilizam como uma fonte de época. Né? E é uma justificativa desse processo de domínio do outro, inferiorizando o outro e produzindo uma argumentação de superioridade de si próprio, no caso da Inglaterra, para poder dominar os outros povos. Né? E aí diz assim: o texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões na África e na Ásia a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma, né? Então a gente vê aí que a opção certa, se a gente for direto para o nosso gabarito, é a opção C, missão civilizatória. Lembrando que no século XIX, né, em que você já tem um processo de iluminismo muito forte, consolidado na sociedade, ou seja, as ideias de liberdade
política, as ideias de liberdade dos povos, de liberdade de expressão, elas estão muito fortes presentes na sociedade. Então, para você dominar um outro povo, você precisa de uma argumentação lógica, racional, lembrando que o século XIX também é um século do racionalismo, do positivismo, do materialismo. Então, você precisa de um argumento lógico muito forte para justificar essa dominação de outros povos. Sim. E os europeus buscaram desenvolver isso através da ideia de uma missão civilizatória, o chamado fardo do homem branco, que o homem branco tinha um fardo a carregar. Esse fardo era levar a civilização à África, à Ásia, a esses povos incivilizados que precisavam aprender com os europeus o que era civilização, porque eles não tinham progresso técnico, eles não tinham progresso militar, econômico, e eles precisavam aprender. E o homem branco tinha esse fardo. E com isso, eles criaram esse argumento para justificar essa dominação dos povos africanos e asiáticos. Então, a nossa opção C é a missão civilizatória. Ou seja, super dica aqui na hora do Enem. Professor, vamos usar mais uma questão? Sim, vamos sim. Que pode cair na prova? O nosso outro tema, né, aqui, que a gente vê é de história do Brasil, né, que é a nossa próxima questão, que eu estava falando para vocês justamente do tema da importância da compreensão da história do Brasil. Sim. Tanto o período colonial, quanto o século XIX, o período republicano também, como a importância dessa formação do Brasil ao longo do tempo, seja no período colonial, no período imperial ou período republicano. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho do tema Brasil. Qual a questão que você trouxe pra gente, professor? Eu trouxe uma questão aqui de formação do Brasil colonial, né? Um período que ajuda a gente a entender o processo de globalização também, que está muito presente nos vestibulares, principalmente no Enem, esse processo de globalização a partir da expansão marítima. Né? Então, pensando em Brasil, a gente pensa também na formação do Brasil nos seus diversos processos, seja no período colonial, no período imperial ou no período republicano. Aqui é o período colonial. Então a gente vai ver que essa questão ela traz alguns pontos aqui para a gente analisar. Questão do Enem de 2019. Vai falar da questão da mandioca, né, que é um produto produzido já pelos indígenas locais. E fala assim, o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então está falando de um produto, né, que ele é descoberto no processo de colonização dos portugueses, a mandioca e a farinha de mandioca, que como que isso, que é brasileiro, exatamente, como que isso chega na África, né? Então um processo de globalização de um produto, né? E está falando desse processo. Considerando a formação do espaço atlântico, ou seja, desse espaço no Oceano Atlântico que une África, Brasil e a Europa, esse produto ele exemplifica historicamente e aí a gente pode ver, né, as opções, se a gente for direto para a nossa opção correta, a opção A, difusão de hábitos alimentares. Né? Sim. Então a gente vê que como que essa difusão desses hábitos alimentares está ligada a esse processo de globalização. Como que é o processo de construção do Brasil no Atlântico, né, interligado com a África, com a Europa e o próprio Brasil nesse contexto, trouxe da África os africanos escravizados, levou para a África em troca a mandioca, já que as trocas eram feitas por escambo, não tinha uma moeda, né, e contribuiu para a globalização desses alimentos e a própria globalização da cultura e dos hábitos alimentares também. Ou seja, gente, um conceito super importante, mas nessa questão também a própria elaboração, né, da pergunta, ela também dá a resposta, dá uma super dica aí, não é isso, professor? Exatamente, ficar atento ao enunciado, que às vezes dá uma indicação para a gente optar pela resposta certa. Nós temos tempo ainda para resolver mais uma questão. O que a gente pode estar falando aí para esse aluno que está nessa revisão aqui geral com a gente? A gente pode voltar em história antiga, que como eu falei é um tema que faz com que os alunos acabem errando muito, né? E eu estava falando de Grécia e de Roma para os alunos prestarem atenção nas alternativas que indicam o processo de formação da cidadania e participação política.
quando aparecer história antiga que não for Grécia e Roma e for Mesopotâmia e Egito, o aluno deve estar atento ao contrário, ao processo de centralização do Estado que surge na Mesopotâmia, no Egito, e é um Estado mais centralizado, mais forte na vida do cidadão, né? E um esvaziamento desse processo de cidadania, de participação política. Então, o aluno tem que fazer essa divisão para que ele possa otimizar o estudo dele quando ele for fazer questão de história antiga. E o que une todo esse processo? O processo de político e social. Então, história antiga, o aluno tem que prestar atenção no processo político-social. Político-social, gente, quando a gente estuda a parte antiga da história. Exatamente, fazendo essa divisão em Mesopotâmia, Grécia, Roma e Egito. Então, nessa questão aqui, Enem de 2020, né, a gente vê aí o texto. Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades e estados, e no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentraram-se quase somente na corte real e secundariamente nos centros regionais de poder. Então ele está falando aí de uma concentração dos frutos dessa civilização na corte. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob o controle do Estado. Então está falando que, como no Egito, o Estado tinha mais controle sobre a vida econômica dos cidadãos. Um fator sociopolítico que caracteriza a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no ou na. Então a gente vê essa questão, se a gente for direto para o nosso gabarito, a gente fica com a opção D, de dado fortalecimento do aparato burocrático. Olha aí o que eu estava falando para vocês. Quando a gente fala de Mesopotâmia, de Egito, a gente fala de um fortalecimento desse Estado. E a burocracia é uma forma de ter mais controle sobre a sociedade, sobre os cidadãos. Um Estado mais forte, presente na vida dos cidadãos, diferente da Grécia e de Roma, que havia um processo de participação política maior. Gente, muito interessante todas essas questões aqui de história. E para finalizar, professor, eu queria que você desse uma dica assim, final para os alunos que estão se preparando para essa semana, né, que estão com aquele coraçãozinho batendo forte para justamente o dia da prova, em geral. Que os alunos fiquem calmos, tranquilos. Essa reta final agora é um processo em que os alunos eles precisam ter calma, tranquilidade, se alimentar bem, dormir bem. E é muito importante na reta final a resolução de exercícios, porque o exercício ele te ajuda a identificar os seus erros e a identificar um padrão de prova. É muito importante que o aluno identifique o padrão Enem, o padrão da banca do Enem, porque os assuntos se repetem. As questões, obviamente, não se repetem, mas os assuntos se repetem e o padrão de prova, identificando esse padrão, o aluno ele consegue fazer uma prova com mais tranquilidade, com mais calma e com mais segurança. Então, olha, uma super dica aqui do professor. Pega, depois do programa, pega a prova do ano passado, resolve as questões de história, que aí você já vai estar um pouquinho mais seguro, dá uma revisada final e olha, amanhã vai ter muito mais conteúdo, você já aproveita e pega o material de geografia e também dá aquela revisada final fazendo o simulado em casa. Professor, quero te agradecer demais pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui na Hora do Enem. Muito bem-vindo. Obrigado. E, gente, eu volto daqui a pouquinho com mais Hora do Enem. E no Janela do Enem de hoje, direto do Ceará, a nossa querida Analícia. Tudo bem, Analícia? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Bom dia. Analícia, eu sei que você vem se preparando já há algum tempo, né? Você quer medicina. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. Oi, gente. Como ela já disse, eu sou de Granja, no Ceará. Eu tenho 21 anos e esse é o meu 4º ano de cursinho. E é engraçado porque quando eu falo que é o meu 4º ano de cursinho, as pessoas imaginam que foram 4 anos certinho, estudando muito, com muito foco. Mas, assim como todo estudante, eu tive meus altos e baixos, tive muitos desafios, principalmente com a pandemia, com o ensino online, que foi muito difícil de me adaptar. Acredito que todo mundo teve que se reinventar. Então, eu não consegui me adaptar no ano de 2020 ao estudo online. Foi um ano muito complicado. Eu tinha bastante dificuldade de me concentrar, porque você está em casa e tem muitas distrações. Tem 1000 coisas mais interessantes para fazer do que estudar. Então, foi um ano que eu decidi cuidar mais da minha saúde mental e da minha saúde física.
Então, esse ano de 2021 foi um ano que eu escolhi colocar os meus estudos como prioridade, como minha responsabilidade. E Ana, Então, eu decidi morar sozinha. Eu comecei a morar sozinha de novo, porque eu achei que fosse a melhor opção para estudar, para conseguir me concentrar mais. Então, eu continuei estudando online. E eu acho que o mais importante é você ter os seus estudos como sua prioridade. Você ter a hora certa de acordar, você ter a hora certa de estar no celular, a hora de descansar, a hora de assistir uma série. E a minha rotina é assim, como se fosse meu emprego. Eu acordo todos os dias, eu estudo, tenho a pausa para o almoço, para o descanso, depois eu volto a estudar. E como eu falo para todo mundo, eu acho que é muito importante você cuidar da sua saúde mental e física. eu ia te perguntar Então, justamente isso. Ana, o que você tem feito para cuidar dessa saúde mental? eu pratico exercício físico. Eu gosto muito, eu faço CrossFit e foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Sim. Então, o que eu recomendo para qualquer estudante é você encontrar alguma coisa que você goste, que te dê prazer em fazer e que você tenha aquele momento no dia que você faça aquilo que você gosta. E isso te ajudou nessa parte mental também? Sim, me ajudou a diminuir bastante na questão de crise de ansiedade, de concentração. De foco, né? Disciplina, porque o Me esporte ajuda muito. justamente traz isso. Agora, qual a técnica, né? Qual a dica que você pode dar para tantos alunos que estão nos assistindo agora para o dia da prova? Porque falta pouquinho tempo. Falta. Então, eu acredito que o que pode trazer muita segurança na prova é a sua consciência limpa de que você se dedicou muito, que você estudou, que você deu o seu melhor, que você abdicou de saídas, de festas, de qualquer coisa para estudar, para lutar pelo seu sonho. Então, é isso que me traz muita segurança na hora de fazer a prova. Eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu dei o meu melhor e eu acredito que todo mundo que quer conquistar a sua vaga na faculdade deu o seu melhor. Então, é isso que traz uma segurança na hora da prova. Você saber que você estudou sim e que você sabe. Muito bom, Analice. Eu quero te agradecer pela participação aqui da Hora do Enem, te desejar muita sorte, sucesso Obrigada. na prova do dia 21 e dia 28. Tá, obrigada. Eu que agradeço. Gente, Analice, direto do Ceará, participando aqui do Janela do Enem. Bom, pessoal, a Hora do Enem especial está chegando ao final, mas se você quiser relembrar algum conteúdo, é só dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube, tá tudo lá. Bom, essas são as nossas últimas 2 semanas de convivência, então, gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela companhia e pela confiança do trabalho da TV Escola ao longo desse ano todo. Em nome de toda a equipe da TV, eu agradeço muito a vocês. Vamos aproveitar bem essa última semana antes das provas de domingo. Uma boa dica é conhecer o seu local de prova, fazer aquele reconhecimento do terreno com muita antecedência. Até para verificar como que é o trânsito da sua casa até lá, por exemplo. Isso vai fazer toda a diferença na hora H. Com muita determinação, fé, nós vamos fazer acontecer nesse momento. Vamos acreditar, continuem ligadinhos nessa semana especial Hora do Enem. Amanhã tem muito mais. Um beijo gigante para todos vocês e amanhã temos mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Beijo, bons estudos!